Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo Meireles Leme e sejam bem-vindos ao curso preparatório para a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, referente ao cargo de soldado PM de segunda classe. Bem, o nosso curso ele consiste na resolução comentada das principais questões pertinentes às disciplinas de História, Geografia e Atualidades, referentes à prova do último exame realizada no ano de 2017. Fiquem atentos que, para cada questão a ser resolvida, sempre abaixo na descrição eu deixarei os links com as aulas que tratam respectivamente do assunto, tudo isso gratuito, de forma simples, objetiva e eficaz. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e vamos à resolução da questão. Questão número 33, referente à disciplina de História do Brasil. Vamos à leitura do enunciado da questão. O regresso ao Rio de Janeiro do primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira, em 18 de julho de 1945, estava sendo esperado e interpretado como um marco na campanha das forças oposicionistas. O desfile das tropas pelas ruas da cidade seria como uma grande festa da UDN e de seu candidato. O trecho revela um momento importante da crise do Estado Novo associada ao retorno da Força Expedicionária Brasileira que, alternativa A, reforçaria a importância dos militares e da UDN na construção de uma saída negociada para o fim da ditadura, o que levou Getúlio Vargas a renunciar e se isolar politicamente, sem estabelecer relação com a cena política que viria a seguir. B. Ressaltaria o vínculo entre os setores da oposição a Vargas e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, na medida em que Vargas tinha sido favorável à entrada na guerra ao lado do eixo. Alternativa C. Consagraria a vitória da luta pela democracia e a repulsa à ditadura e seu presidente, evidenciando a contradição entre uma política extrema, entre uma política externa alinhada com os valores democráticos e uma política interna autoritária. D. Evidenciaria a fraqueza do governo Vargas naquele contexto, dado o fato de que o governo teve poucos recursos para sustentar as tropas na guerra, o que reforçou as sensações de pobreza e precariedade disseminadas à época. E. Consolidou a aliança entre as elites civis organizadas na UDN, economicamente intervencionistas e socialmente conservadoras, e os militares recém-saídos da guerra, autoritários e com forte inspiração fascista. Bem, para que nós possamos compreender qual é a resposta correta, eu preciso de ter o meu requisito básico. Qual é o requisito básico, professor Charles? Bem, o requisito básico é você compreender o período da Era Vargas, denominado Estado Novo. O Estado Novo foi o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Ele começa no ano de 1937, através de um golpe articulado entre Vargas e, na época, o coronel Olímpio Mourão Filho, que já em 64 no golpe já era general. Então Vargas e Olímpio Mourão, especificamente Olímpio Mourão, ele organiza um plano para semear o pânico na população,
o famoso plano Cohen, um plano falso, um plano forjado, no qual ele diria que os comunistas estavam prontos para tomar o poder, e nesse plano eles colocam todo um cenário de caos e desordem social com a tomada do poder pelos socialistas. Lembrando que esse plano Cohen ele era fictício, ele era uma mentira no qual Vargas utiliza para justificar o endurecimento do seu governo, adotando caráter fascista. Só que é importante nós percebermos que o Estado Novo era um regime de inspiração fascista. Ele não era totalmente fascista. Por quê? Qual a diferença do Estado Novo de Vargas para o nazifascismo? Geralmente, o nazifascismo ele sempre tinha uma base de apoio, que era o partido político. Então, nós temos lá no fascismo italiano o Partido Nacional Fascista, e no nazismo alemão nós temos o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou simplesmente Partido Nazista, onde o partido centralizava as decisões. Já no caso de Vargas, não era dessa forma que funcionava. Durante a experiência do Estado Novo, simplesmente Vargas governava como ditador. A Constituição criada, a Constituição de 1937, ela tinha uma forte inspiração fascista, porque a inspiração dela foi a Constituição fascista da Polônia, a chamada polaca. Só que o que acontece? Getúlio Vargas ele não tinha um partido político para ser sua base de apoio. Era simplesmente ele, o Supremo Tribunal Federal, porque o Congresso Nacional, Senado e Câmara haviam sido fechados. E logo depois, seguindo a estrutura, nós tínhamos os ministros. Ok? E é importante nós compreendermos que em 1942 o Brasil ele ingressa através da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Então o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados. Só que existia uma contradição, porque internamente o Brasil era uma ditadura de inspiração fascista. Só que essa mesma ditadura no contexto externo, ela organizou homens para libertar a Europa da dominação nazifascista. Então, sendo assim, o que acontece? Das alternativas corretas, a alternativa que contempla os assuntos apresentados até aqui e os assuntos que vocês poderão analisar na aula abaixo, vocês irão perceber que é a alternativa C. Se você assinalou a alternativa C como correta, parabéns, você acertou. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo e até a próxima resolução.